passada nós começamos Atos, capítulo 23. E nós lemos, né, de Atos, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 11. Fiz uma breve recapitulação da semana passada para nos situar, muito breve mesmo. Paulo ele estava preso. Em Atos 22 nós vemos que Paulo até fez a defesa dele, mas a galera ainda queria continuar matando ele, condenando ele, ele então continuou preso. E passou a noite preso e no dia seguinte, então, ele foi levado diante do Sinédrio, né? Sinédrio era um tribunal, né, de judeus e de várias hierarquias que julgavam alguém que estava sendo acusado de forma religiosa. E eles estavam questionando por que ele estava preso, por que ele pregava a Cristo. E teve chamado sacerdote Ananias, que era um sacerdote cruel, religioso, dissimulado. Era um religioso judeu, não por ser judeu, mas ele era um religioso que dizia crer na lei de Deus do Antigo Testamento, porém ele era cruel, dissimulado, e ele confrontou Paulo. Paulo se defendeu e esse sinédrio ele era formado por muitos fariseus. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, que ali tinham muitos fariseus no sinédrio, e o apóstolo Paulo ele veio de uma linhagem de fariseus, ele começou a falar, olha, eu também vim de fariseus, e os fariseus creem na ressurreição de mortos, e vocês estão me julgando porque eu prego a ressurreição de mortos em Jesus Cristo. E ainda assim os fariseus, aí eles começaram a discutir entre eles, os fariseus, tinha fariseus, saduceus, tinham todos lá misturados, juntos e misturados, os que criam na ressurreição, os que não criam. E aí eles começaram a discutir entre eles. E aí a gente deu uma pausa na história, que eu acabei de contar, que a gente estudou semana passada, para ver as características dos fariseus, né? Esse fariseu vem do verbo hebraico parash, que significa separar, dividir. Por quê? Porque eles eram um grupo separatista, eles eram extremamente rígidos em seguir as regras e as diretrizes da lei de Deus no Antigo Testamento. E eles eram ali muito duros nisso. E eles não aceitavam nenhum tipo de divergência. E eles criam na soberania de Deus, eles criam na responsabilidade moral do homem, na imortalidade da alma, na existência do espírito, na ressurreição dos mortos, nos castigos e recompensas de uma vida futura. Eles defendiam o dízimo e as leis sabáticas. A maioria deles era formado por escribas. Nós vimos isso semana passada. Intérpretes da lei, né? Escribas eram intérpretes da lei. E nós vimos textos semana passada em Mateus, vários textos em Mateus, mostrando que o próprio Senhor Jesus, eu usei até um termo muito atual, né, da juventude, ele passava a régua nos fariseus, né? Ele se levantava contra mesmo. Não aos seres humanos, mas à religiosidade hipócrita, dissimulada que eles viviam. Porque era uma religiosidade orgulhosa, exibicionista e com uma falsa santidade. Mas antes mesmo de Jesus, o próprio João Batista, está lá em Mateus também, ele também passou a régua nos fariseus. E nós vamos continuar ainda vendo mais algumas coisas sobre os fariseus, para depois continuar estudando a partir do versículo 12.
em Atos 23. Aí eu queria pedir a Maria que lesse bem alto pra gente. Aqui, quem quiser pode ler a Bíblia. Se a pessoa não quiser ou não puder, é só falar não quero ou não posso. E aqui a gente respeita, tá? É só quem quer. A Maria nem pergunta, que eu sei que ela gosta mesmo. Então, Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Pode ler, Maria, bem alto pra gente. Tem que ligar o microfone. Ah, tá. Noutra ocasião, ele pregou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observaram atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam em sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido dele, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Nossa. Amém. Olha só. Jesus, ele era judeu, então ele ainda ia nas sinagogas. Primeiro que ele era judeu. Ele vinha de uma família judaica. Além do que, o intuito dele era pregar para os judeus. Ele mesmo fala: eu vim para os meus, para o meu povo judeu, mas eles me rejeitaram e acabou que ele levantou o apóstolo Paulo para os gentios. Porém, ele ia na sinagoga para que não tivesse o que falar dele. Aí ele é judeu e não segue as leis, tá lá. Ele ia e lá ele aproveitava a oportunidade que davam a ele para pregar a verdade e confrontar os judeus com a palavra, né? E lá ele viu um homem com a mão atrofiada, né? Outras tradições falam com a mão mirrada. Outras com mão deformada. Mão deformada. E fica claro que Jesus, ele já não atentava para as leis rígidas próprias para o Antigo Testamento. Porque, segundo a lei, era até proibido curar no sábado, e ele curou. Então, se ele curou no sábado, ali ele estava querendo mostrar que não existe dia do Senhor. O dia do Senhor não é nem sábado, nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Todos os dias foram criados por Deus e é o nosso chamado amá-lo, adorá-lo, servi-lo todos os dias. É óbvio que existem dias que as pessoas estão dentro do templo ou de outro local junto com os irmãos por conveniência de que muitos não trabalham, por normas até trabalhistas. Não porque domingo seja o dia do Senhor. Porque se houvesse a norma que a folga mundial fosse, né, a maioria folga domingo, só aqueles que são plantonistas, enfim, né? Mas se fosse no sábado, seria no sábado. Se for na segunda, é por questões de possibilidades. Mas todos os dias são do Senhor. E o que Jesus quis mostrar aqui, escuta, em outras palavras, vocês ficam tão rígidos com essa história de sábado, e olha só, vocês acabaram de mostrar uma maldade no coração. Porque vocês estavam observando o que eu ia fazer e como eu curei, eu fiz o bem no sábado, vocês se levantaram contra mim. Quer dizer, guardar um sábado, que era uma lei para o Antigo Testamento, era mais importante do que amar alguém, do que fazer o bem a alguém. Enquanto a lei de Deus toda se cumpre em dois: amar a Deus acima de tudo, de todos, e amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. Então, ele confrontou. Aí, quando ele confrontou, os
amadinhos fariseus, tão bonzinhos, religiosos bonzinhos, falaram, ele curou no sábado, nós vamos conspirar contra ele. E qual era a conspiração? Era tipo assim, eles iriam espalhar aquilo, porque eram só alguns fariseus que estavam ali, eles iam espalhar aquilo. Olha, Jesus curou no sábado. Olha, Jesus está confrontando a lei judaica, né? Eles queriam conspirar contra Jesus, juntamente com os herodianos, para tentar matar Jesus, porque ele estava violando o sábado. Eu já vi isso em algum lugar. Já. Mas é o seguinte, o que eu quero chamar a atenção aqui, que nem tem muito a ver, mas eu me prendo aos detalhes, que tem ensinamento nos detalhes. O versículo 5 está falando irado. Quem é que está virado aqui? Quem pode me dizer quem que está virado aqui no versículo 5? Alguém pode falar quem é que está virado aqui no versículo 5? Jesus. Jesus está virado por causa da maldade do coração dos que queriam guardar o sábado e deixar o homem aleijado. E ele olhou à volta e ficou profundamente entristecido por causa da dureza do coração deles. Jesus estava como homem ou ele já estava no corpo glorificado? Como homem. Como homem. Como homem, ele ficou irado e profundamente entristecido. E o que a religiosidade cobra muitas vezes da gente? Você não pode ficar irado e nem ficar triste. Sempre alegre. Cola um sorriso no rosto porque você tem que estar sempre alegre. E quando não fica alegre, né? Fica triste, já recebe logo um sermão, né? Seja de uma liderança. Para que esse rosto triste? Olha para o alto, você tem que olhar para o alto, deixa de tristeza. Quer dizer, não se compadece da pessoa, ainda fica dando lição de moral fora da palavra de Deus, né? Aí você não diz dizer, mas o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegrai-vos sempre não é a alegria puramente alma. Porque quando fala a alegria do Senhor é a nossa força, não é a alegria circunstancial, mas é a alegria de pertencer ao Senhor Jesus. E é essa alegria de pertencer a Jesus a despeito das circunstâncias é que nos fortalece. Então, Jesus, ele não espera... A alegria da salvação, a alegria pelo Senhor, pela graça de Deus na nossa vida, Exato. Pelo amor de Deus na nossa vida, pela misericórdia de Deus na nossa vida. Exatamente. A gente deve se alegrar. Alegrias por coisas imutáveis, né? Então, ele falou, aqui Jesus ficou profundamente triste, mas ele ficou profundamente triste porque ele foi confrontado? Não. Ele ficou profundamente triste por ver a dureza de um coração religioso. Então, quando nós... Aí vamos entrar agora na firmeza. O que inclui na firmeza? A firmeza é nós sermos confrontados por religiosos e não ficar de mimimi. Sou confrontado, isso não vai deixar a mim triste. Eu vou ficar triste por causa da dureza do coração deles e vou orar por eles. A gente não tem que ficar triste porque é confrontado, porque é xingado. Você pode até ficar almaticamente triste porque somos seres humanos, mas isso não pode nos paralisar. Isso, exatamente. Né? Quando ele foi confrontado, que ele não podia curar no sábado, ele quis saber, ele curou e ponto final. Jesus, ele não paralisava com os confrontos, pelo contrário, ele continuava fazendo a obra de Deus. Então, os confrontos podem até te deixar triste porque você é um ser humano, mas essa tristeza não pode te paralisar. E isso fala de firmeza para os finais dos dias, porque muitos serão confrontados por essa mesma religiosidade farisaica, só que com outro nome.
Então nós precisamos ter esta firmeza até de Jesus Cristo e dando ênfase que quem estava conspirando para matar Jesus não eram os romanos ímpios. Eram os fariseus religiosos, os nossos maiores perseguidores, amados. Nesses finais, até o arrebatamento, não vai vir em massa do mundão. Vai vir de religiosos, que se diziam, entre aspas, nossos irmãos. É o joio que vai se levantar. É verdade. Com aparência de trigo, mas de que trigo não tem nada. Então a gente tem que se preparar, assim como Jesus aqui estava preparado, a gente vai ver o apóstolo, a gente tem visto como o apóstolo Paulo também estava preparado. E cuidado que os religiosos, eles têm uma aparência de santidade, né? Carregam uma Bíblia debaixo do braço, eles têm um jargão evangélico, né? Tá amarrado, não sei o que, etc e tal. Mas se você observar com proximidade, você vai ver o que Jesus falou, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Pelas atitudes, pelo caráter de uma pessoa, você saberá se ele é religioso ou discípulo de Jesus. Não analise pela frequência nos cultos no templo. Analise pelo caráter da pessoa. Como falava aquela velha metáfora, né? Se você colocar um rato dentro de uma lata de biscoito, ele não vai se transformar num biscoito. Ele continua sendo um rato. Então, não é porque ele está indo ao culto que ele é um discípulo de Cristo, né? É o que você deve ir ao culto, você deve estar com os irmãos, mas o que faz você discípulo de Jesus é se você tem um coração rendido e obediente a Ele. Isso é a característica de um discípulo de Jesus. Agora quem leu foi Maria. Fabiana, já pode ler? Fabiana, você pode ler pra gente João, capítulo 11. Natália e Mateus, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, não fiquem envergonhados não, tá? Aqui é uma aula, não tá indo direto ao vivo pro YouTube. Se for uma pergunta que vocês não queiram que vá pro YouTube, eu dou uma paradinha aqui na gravação, tá? Isso é editado, não tá indo mais direto. Então vocês podem perguntar, tá? Fabiana, João 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45 a 47. A conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Pode ler o 48. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então, os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Meu Deus. Eles não estavam preocupados com as vidas, eles estavam preocupados com o lugar e com a posição. Eu já vi isso em algum lugar. Meu Deus, a história se repete. Gente, um homem tinha acabado de voltar dos mortos, Lázaro. Meu Deus. Exatamente. E mesmo com esse sinal maravilhoso, eles não creram. E quem é que convocou uma reunião? Foram os chefes dos sacerdotes judeus e os fariseus. Convocaram uma reunião urgente para ver como eles iam parar e matar Jesus. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Você acha que o corpo, se o nosso mestre passou, nós não passamos? Então, essas reuniões são perigosas, né? Essas reuniões religiosas são sempre para planejar alguma coisa. Eu já vi na atualidade muitas reuniões fechadas para prejudicar alguém que está incomodando. Exatamente. Isso continua acontecendo. No mundo evangélico acontece direto, né? Aquelas reuniões, olha, fulano saiu
da igreja. Então, cuidado com ele, não vamos cortar o contato dessa pessoa, né? Cuidado. Agora, na apostila fala assim, se tornaram a expressão, os fariseus, né? Se tornaram a expressão máxima da religião judaica, com a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando saduceus, essênios e zelotes desapareceram. Aí só ficaram os queridinhos fariseus. Meu Deus, sobreviveram à destruição de Jerusalém. A raça ruim não morre logo. Vaso ruim. Não quebra logo. Agora, pasmem, houveram até fariseus honrados. Natália vai querer ler? Acho que... Mateus vai ler pra gente Evangelho de João. E de cara vai ler bastante. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Exploração. João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 21. Nossa, texto comprido esse. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Obrigado. O texto todo lemos porque ele é muito importante, mas o que nós tiramos aqui em relação aos fariseus? Nicodemos, ele era um fariseu. Membro do Sinédrio, né? Ele era membro do Sinédrio, uma autoridade no Sinédrio. Uma autoridade entre os judeus. E não sabia nada de nada. Uma autoridade do Sinédrio e não sabia nada de nada. Nada. Ele chegou a pensar que nascer de novo era voltar pro ventre. Algo assim, surreal. Né? Como é que alguém do nosso tamanhãozão assim vai voltar pro ventre? Ele é surreal. Ele não sabia nem o que era nascer de novo. Ele não conseguia nem entender que quem estava falando com ele era o próprio. Era João Batista e depois Jesus. Né? Jesus comentou sobre João Batista e depois falou com Nicodemos. E o Jesus confrontou ele e falou assim: escuta aqui, Nicodemos, vamos parafrasear. Vamos supor que o pastor Nicodemos. Vamos ter um tete a tete aqui, Nicodemos. Presta atenção.
Você estudou? Estudou, né? Você fez lá, vamos supor, parafrasear pro linguajar de hoje. Você fez uma faculdade de teologia, cara? Estudou a beça, né? Eu memorizei os 10 mandamentos todos. Já leu a Bíblia, já leu o Antigo Testamento todo, sabe de cor. Sim. E não entende nada de nada. Era Nicodemos. Só que ele era honrado. Por quê? Porque se fosse outro, no meio da conversa, ele já tinha falado poucas e boas para Jesus. Mas ele ouviu a conversa até o final. Ele ouviu a pregação de Jesus sobre salvação, sobre que aquele que não crê em Jesus já está condenado. E detalhe, os judeus criam que o Messias vinha para os judeus. Mas vocês já atentaram para o que fala no versículo 17? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Ora, se esse mundo fosse o planeta Terra, então o planeta Terra não estaria já fadado a ser destruído pelo fogo. Esse mundo aqui são as pessoas. Aqui não falou, pois Deus enviou o seu Filho para os judeus, não para condenar os judeus, mas para que os judeus fossem salvos por meio dele. Aqui fala, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então o plano de Deus já era alcançar também os gentios. É verdade. Então, e aí Nicodemos podia se queimar. Como assim está dizendo que Jesus vem para alcançar os gentios? Porque os judeus tinham horror aos gentios. Eles se separavam mesmo. E aqui Nicodemos vai falar, cala a boca. Essa frase aí eu não aceito. Eu sei que o Messias vem, mas o Messias vem só pra gente, pra mais ninguém. E aqui Jesus jogou isso por terra. Assim, eu vim para os meus, mas também vou alcançar os gentios. Então, ele era honrado, né? Por quê? Porque ele deixou Jesus pregar até o final. Ele não era como os outros fariseus que interrompiam Jesus e não deixavam ele falar, confrontavam Jesus no meio do que Jesus estava fazendo. Então ele era honrado. Porque aqui, eu nem sei, ele se converteu? Provavelmente sim, porque o que Nicodemos mostrava era fome espiritual e humildade de ouvir a Cristo sem rebatê-lo, né? Como a maioria dos fariseus. Então, provavelmente... aqui não fica claro, mas eu acho que também ele pode realmente se converteu. Iria ter que estudar um pouquinho a história da igreja para ver. Porque na Bíblia não fica claro. Não fica claro, né? Mas por essa humildade de deixar Jesus falar até o final, coisas que até confrontavam a rigidez da lei judaica, mostrou humildade e receptividade no coração dele, né? É verdade. Então aqui mostra um fariseu diferente. Nicodemos era um fariseu diferente. A única diferença é que ele não sabia nada de nada, mas ele queria saber. Enquanto os outros não sabiam nada de nada e também não queriam saber. Então, o fato da gente não entender não é o erro. O erro é não entender e querer continuar não entendendo. E trazendo isso para os dias de hoje. O problema da igreja não é não saber a palavra. O que eu digo à igreja é aqueles que não querem estudar a palavra. É não estudar, não saber, se acomodar e achar que tá bom. As pessoas se resumem muito a parte do culto, né? Vai ao culto, tudo bem, ouve a palavra, mas não estudam a Bíblia em casa. Não há uma orientação em relação ao estudo da Bíblia nas casas. Isso é importante. Na verdade, não digo nem importante. Essencial. É essencial para a sua vida espiritual e para a sua saúde espiritual, que depois vai transbordar para a sua alma e para o seu corpo. O estudo da palavra de Deus na Quem vive casa. só de pregação, de culto, de sala Google Meet ou qualquer outro local, não vai dar. Vai dar ruim. Porque isso é acréscimo. Mas a base é você a sós aos pés do Senhor, como Maria. É você ouvindo Deus. É você lendo. É Deus falando com você. Nós precisamos urgentemente, para esses tempos, aprender a ouvir Deus sem intermediários. Inclusive porque o bombardeio da mídia, né, contra os cristãos é muito grande. Então, se você não se alimentar da palavra de Deus diariamente, né,
você vai acabar indo sendo levado pela correnteza dessa sociedade que inverte todos os princípios cristãos e inverte tudo. Tudo ao contrário. Então, sem leitura bíblica, sem vida espiritual, sem força para resistir aos ataques do inimigo, então você precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus. Agora, Soraya então, e depois vai ser o pastor. Soraya, você pode ler pra gente, querida? Atos 5, 33 a 41. a 41. Eu quero, antes de você começar a ler, eu quero elogiar, não é pra bajular nada disso não, porque quem me conhece sabe que eu não sou dessa vibe de bajulação. Mas o Mateus lê de uma forma maravilhosa. Eu fiquei vendo a dicção, a leitura dele corrida, clara. Eu fiquei assim, meu Deus, esse é um orador. Eu também reparei, tá? Gostei muito. E ele nem bebeu água, né? Foi lendo direto, sem beber água nem nada. E de uma clareza, tá de parabéns, Mateus. Então, eu também gostei muito. Então vamos lá. Soraya, Atos 5, de 33... Nada, querido. Ele levantou a mão ali, ó. Falou também. De 33 a 41. Vamos lá. O subtítulo diz: A sabedoria de Gamaliel. Ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: Caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens. Porquanto, há algum tempo, surgiu Teudas pregando ser alguém e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então, mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois, exigiram-lhe que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. É até o 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Messias. Tarefa de casa, todo mundo vai escrever num pedaço de papel e botar assim na geladeira: alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todo mundo vai ter isso na geladeira. Para não esquecer jamais. Porque ser perseguido por amor a Cristo é um privilégio, uma honra sem igual. Né? Honra não é prosperidade. Ficar rico. Se fui pobre, não me lembro. Honra não é
ter a vida toda perfeitinha na aparência. Honra é passar pelas lutas e pelas perseguições apaixonados por Jesus e se sentindo privilegiado por pertencer a Ele. Isso é que é honra. É verdade. Eu sei que não é isso que está sendo muito pregado por aí, né? De caju em caju, como diz a minha sogra, né? É um povinho ali, outro povinho aqui, né? A maioria não está pregando ainda, mas vai pregar, porque a noiva vai ser ataviada. Jesus vem buscar uma noiva. Tem que ter noiva. Então vai ter que pregar isso. Você está restaurando, né? Poderia ser mais rápido se as pessoas arregaçassem mais as mãos. Porque Deus tem o tempo dele? Tem. Mas a Bíblia fala que nós cooperamos com Deus. E quando nós cooperamos, as coisas podem acelerar ou retardar. Depende do nosso empenho e compromisso em corresponder ao chamado de Deus, né? Mas aqui mostra Gamaliel, né? Era fariseu, era um mestre da lei, respeitado. E o que eu achei interessante, que ele mesmo não sendo cristão, ele não era cristão, mas ele tinha princípios. É verdade. Né? Ele fala, olha, se o que eles estão fazendo for de homem, como tantos outros, vai fracassar. Mas se não for de Deus, nós não vamos parar. É verdade. Ele era sábio, né? Exatamente. E muito cristão quer fazer algo que Deus não mandou, meramente humano. E é aquele texto que fala, se o que você edificar for de madeira, ou de pedra, ou de bronze, ou de ouro, o fogo vai provar. Se for de palha também. De palha nem se fala, nem se tem o palha, porque o palha é o ralé, né? Então, tudo vai ser provado pelo fogo. E que fogo é esse? É a perseguição. Você acha que é Deus que vai mandar fogo lá do céu para provar? Não, o fogo é a perseguição. No meio da perseguição, se a tua vida, a obra que você faz em Deus, o que você vive em Deus é de ouro, é com glória de Deus, vem do coração de Deus, ninguém vai parar. Nem a perseguição. Agora, se é palha, se é madeira, se é entusiasmo. A primeira perseguição, opa, tá na hora de parar. Né? É exatamente isso. Você vê como é que esses textos têm tudo a ver com a firmeza para os finais dos tempos. Lembrando que Gamaliel foi, se não me engano, foi professor de Paulo, né? Foi professor de Paulo. Paulo se converteu. Aqui não fala que Gamaliel se converteu, não, né? Em nenhum momento. Não. Acho que até eles nem se falavam mais, né? Ele respeitava Gamaliel, mas já não tinha mais nada a ver, né? em comum, né? Pastor, você pode... Fala lá que Paulo foi estudou aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel. Isso. Exatamente. Então. Ele estudou aos pés de Gamaliel, mas lá na frente fala que Paulo considerou tudo aquilo como esterco. Toda a riqueza, todo aquele aprendizado religioso como esterco, como nada para conhecer a Cristo. Exatamente. Você pode ler pra gente? Deixa a Soraya ler, porque ainda é sobre Gamaliel, e você lê sobre Paulo. Tá bom. Soraya, já que estamos em Gamaliel e foi ela que leu, né? Faz sentido. Atos 22, 3, que ainda fala sobre Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3, que está dentro do assunto de Gamaliel. Então, Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Foi só para confirmar o que o pastor José Arthur
já havia dito que, e a Soraya também, que Gamaliel ele estudou, que Paulo estudou com Gamaliel, né? Agora, pastor, vamos ver sobre Paulo, que também era fariseu, por incrível que pareça, né? Atos 23, 6. Amém. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Atos 23, versículo 6. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho, dos líderes do povo, eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Ele não omitiu que ele era fariseu. E ainda quis colocar um detalhe, né? Porque os saduceus não criam na ressurreição. Então ele criou lá no ambiente um clima assim de... Agora, Atos 26, de 5 a 8. Ainda falando sobre Paulo, que era fariseu. O seu também? Atos 26, de 5 a 8. Amém. Também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente dia e noite e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança, porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Aqui na Nova Versão Internacional ainda fala assim: eu estou sendo acusado pelos judeus, né? Paulo sendo judeu, sendo fariseu, Isso. Ele também era romano, ele estava sendo julgado pelos judeus, inclusive pelos fariseus. Amém. E Filipenses... Aqui na King James. Fala assim, ó. É precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus. Piorou. Piorou. Agravou mais ainda, né? Que eram os líderes. Agora, que eram os fariseus, né? Que faziam parte do Sinédrio. E agora, Filipenses 3, de 2 a 9. Mostra como o Paulo, ele era fariseu e ainda assim ele foi perseguido pelos próprios fariseus, né? Filipenses 3, de 2 a 9. Eu também? Tá. Filipenses 3, de 2 a 9. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Aqui na Nova Versão Internacional fala: por quem, isto é, por Jesus, eu perdi todas as coisas. Isso. E as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Aqui fala menos que lixo. E a firmeza é isso. A firmeza não é só considerar a religiosidade como um lixo,
Porque aqui, no caso, é até a religiosidade como esterco, mas considerar até mesmo as perdas materiais. Tem um texto que fala que eles se alegravam por terem levado as coisas deles. Então, até as perdas materiais é honra. É verdade. Entraram, levaram minha geladeira, glória a Deus. Entraram, levaram meu fogão, glória a Deus. Até as perdas, não só perseguições na alma, perseguições espirituais, mas haverão até perseguições físicas e materiais. Então, nós temos que considerar tudo que a gente perder é ganho. Com Jesus a gente não perde, a gente sempre ganha. É verdade. Né? Na apostila, o apóstolo Paulo ficou no meio de uma discussão religiosa e violenta, vindo a sofrer perigo de violência física, porque ele falou que ele era fariseu, que ele cria na ressurreição dos mortos, acabou que a galera do Sinédrio começou a discutir ele ali no meio. Contra saduceus. Saduceus discutindo com fariseus, fariseus com saduceus e Paulo ali no meio. Mas ele nunca perdeu de vista o propósito de Deus na vida dele e de experimentar o encorajamento em Deus. Você pode ler pra gente Mateus, que leu muito bem. Vou explorar de novo. Atos 23, de 7 a 11. Atos 23. De 7 a 11. Tá, deixa eu abrir aqui. Atos 23, de 7 a 11, certo? Isto, meu querido. Ditas estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que os retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Até 11? Isto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Aí, como eu falei da outra vez, vou falar de novo. Obrigada, Mateus. Paulo estava lá no meio de religiosos cruéis, como um criminoso. Tiveram que tirar ele correndo, porque ele podia sofrer violência e ser despedaçado. Aí levaram ele de novo para dentro da prisão. E lá dentro, preso, o Senhor Jesus chega do lado dele, e se fosse a geração Nutella de hoje, geração mimimi, né? Mimimi ia falar: pronto, chegou Jesus, vai quebrar aqui as correntes, vai me levar embora. Jesus chega assim: você vai continuar acorrentado, tá? Coragem, porque só começou, você ainda vai para Roma. Que palavras motivacionais maravilhosas. Exatamente isso. Jesus chegou ali: eu não vou te soltar agora não, tá? Você ainda vai ter que ser levado para outros reis, vai passar pelo rei Agripa, vai passar por outros reis, Félix, depois você vai ser levado para Roma, você vai passar por um naufrágio. Tá só começando. Força, coragem. Porque ele não era Nutella. Ele era a raiz, né? E essa Bíblia é para tirar a gente da nutelice, inventei agora, e nos levar para a rocha. Porque os Nutellas vão naufragar na fé. Inclusive, eu faço até uma corruptela da palavra Nutella, né? A palavra Nutella vem de nut. Em inglês, em inglês, nut são amêndoas e grãos, mas também são malucos. A versão que ele está lendo? Parece a nova tradução, né? Não? Na linguagem de hoje? Não. É Nova Almeida atualizada. Ah, Nova Almeida. Muito boa. Muito boa a Nova Almeida atualizada. Excelente. Aliás, são traduções maravilhosas, né? NVI,
Nova Almeida atualizada, King James, NVT, são ótimas também. Amém. Meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por esse momento. Amém, Pai. Jesus. Obrigada, Senhor amado, pelo teu Espírito Santo ter falado aos nossos corações, Pai. E que venha falar aos corações de muitos, Senhor, que vai ouvir posteriormente. Amém, Pai, Deus. obrigada por essa noite, Pai. Obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor, tão edificante, Pai. Obrigada, Deus. Que o Senhor venha despertar, ó Deus, a tua igreja, Senhor, para estar lendo a tua palavra, para estar se enchendo, Senhor, da tua palavra, Senhor, nesse tempo de Pai. Que o Senhor venha restaurar a fome e a sede, Senhor, da tua palavra no meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Que essa palavra venha alcançar amor, Pai. Em nome de Jesus. Agradeço, Senhor amado, pela vida de cada um, Senhor, dos irmãos que está aqui, ó Deus, ouvindo esta palavra. Amém, Deus. Para aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, posteriormente. Amém. Pai, obrigada, Senhor. Dai graça, dai sabedoria, Pai, a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim Amém. eu oro, já com fé te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fabiana? Liguei o microfone. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em continuação com a oração da minha irmã Maria, Senhor. Sim, Jesus. Primeiramente, te agradecemos por mais esse momento na sua presença. Esses momentos de estudo da sua palavra, Senhor, estão sendo maravilhosos, tem nos edificado, tem nos ensinado, Senhor, a sermos firmes, a ter firmeza de Paulo, como ele teve nos últimos dias dele. Então, sabemos que os dias estão cada vez mais se estreitando, sabemos, Senhor, que esse mundo vem piorando a cada dia. É verdade. Precisamos, Senhor, estarmos firmes na sua palavra. Então, Pai, repreenda da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Estejamos sensíveis, Senhor, ao Seu falar, ao Seu toque, ao Seu direcionamento. Estamos aqui, Senhor, para sermos posicionados por Ti, buscando a cada dia, Senhor, a cada segundo do nosso dia, o Teu caráter. Pai, que possamos, Senhor, atravessar estes dias maus, Senhor, mais firmes, com perseverança, fé, e que sabemos, Senhor, que sem o Senhor não somos nada. Então, Pai, repreende nós tudo que nos separa de Ti e continue nos firmando na Sua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por cada palavra que aqui foi ministrada, Deus. Queremos te agradecer por cada um que pode estar aqui, Senhor, e queremos pedir a Ti, Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos fazer perseverar, Deus, porque Amém. a promessa que temos para essa vida é que teremos sofrimentos, mas que somos mais vencedores em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Que possamos descansar, Senhor, na nossa alma, na promessa da Tua vinda, Deus, que possamos descansar a nossa alma na certeza da salvação que é dada pela Tua graça, Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor nos mantenha firme, Deus, no alicerce. Que o Senhor nos mantenha firme, Senhor, na Tua palavra, Deus, e que nós não venhamos ser enganados por falsos profetas, Deus. Que nós venhamos Amém. permanecer fiéis à Tua doutrina, Deus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém?